Oi, eu sou o Fernando e na última aula continuamos a falar da construção de software via composição. Agora nós partiremos do projeto começado naquela aula e mostraremos como ele pode ser melhorado. Aqui está nosso projeto para a classe Vehicle. Havíamos visto esse projeto na última aula. Separamos um veículo em componentes essenciais, que são suas características móveis e suas características de transporte de passageiros. Mas vimos que esse projeto possui um problema. Em particular, o veículo agora tem características móveis. Ele possui essas características. Por outro lado, ele não é essas características. Deixa eu explicar melhor. O possuir é a típica relação estabelecida por associação via composição. Por outro lado, veículos nesse projeto não são entidades móveis. Em outras palavras, veículos não sabem fazer coisas que entidades móveis fazem, como indicar sua própria velocidade. O ser algo é uma característica de relações criadas por herança. Vejamos então como podemos melhorar nosso projeto para que veículos passem a ser considerados entidades móveis. Aqui temos este novo projeto. Dessa vez, usando as características essenciais de veículos como interface da classe Vehicle. Note que em C++ interfaces também são definidas via herança, porém herança de classes abstratas, como é o caso de Movable Features e Passenger Features. E agora, uma vez que estendemos essas classes, precisamos implementar os métodos abstratos. Aqui está a implementação de getSpeed, por exemplo. Note que antes retornávamos as próprias características móveis do veículo. Agora já implementamos diretamente essas características. Ainda estamos guardando referências para Movable Features e Passenger Features. Esse recurso de implementar uma classe abstrata e guardar uma referência para uma instância daquela classe via composição é, na verdade, uma técnica bem conhecida. Isso evita de termos de reimplementar todas as funcionalidades que já existem em Movable Features e Passenger Features. Note que estamos usando herança múltipla nesse novo projeto, pois temos agora que Vehicle implementa Movable Features e Passenger Features. Porém, já havíamos dito que herança múltipla não é uma boa prática de projeto, pois ela pode comprometer a relação E1, que existe entre superclasse e subclasse. De fato, nosso exemplo inicial, com Bike Person, para criar uma entidade chamada Bike Owner, ou dono de bicicleta, era um exemplo ruim de como usar a herança múltipla. Contudo, agora estamos usando herança múltipla de classes abstratas. Esse é o recurso que C++ nos dá para definir interfaces. Em outras palavras, Movable Features e Passenger Features são classes que foram feitas para serem estendidas. Mesmo em linguagens que suportam interfaces, é possível instanciar múltiplas interfaces. Implementar múltiplas interfaces, eu digo. Isso é o caso de Java, por exemplo. Uma classe ela pode implementar diversas interfaces. Assim como em C++, é razoável e legítimo esperar que uma classe possa estender diversas outras classes abstratas. Algo que vocês podem estar se perguntando é se a relação E1 está sendo respeitada nesse novo projeto. Em outras palavras, será que um vehicle é um movable features? Será que essa relação E1 faz sentido nesse caso? Uma coisa que está acontecendo é que estamos usando o nosso projeto a partir de um projeto que não havia sido concebido para ser usado como interfaces. Então os nomes não são bons. Vamos mudar os nomes das classes abstratas e ficará claro que a relação E1 se mantém. Em vez de Movable Features, agora temos Movable. E em vez de Passenger Features, agora temos Passenger Container. Notem que as interfaces elas explicitam características de quem as implementa. Porém, uma questão emerge. Movable e Passenger Container são classes abstratas. Como é que poderíamos instanciar veículos concretos? Construir veículos concretos não é difícil. Precisamos de ter características concretas. Por exemplo, podemos estender a interface Movable com diferentes implementações. Aqui vemos uma implementação com velocidade constante e outra com
velocidade variável. Podemos até criar relações entre as classes. Por exemplo, a velocidade variável depende da quantidade de passageiros que devem ser transportados. Vejam que aqui usamos uma agregação. E podemos fazer a mesma coisa com Passenger Container. Podemos ter diferentes tensões concretas de Passenger Container. Neste exemplo, vemos duas implementações, uma com um único assento e outra com uma quantidade fixa, porém possivelmente maior que 1, de assentos. Aqui temos o código das duas implementações concretas de Passenger Container. Vemos aqui Single Seat e Fixed Seat. Note que ambas implementam o método getNumPassengers, que na superclasse é um método abstrato. E aqui temos a implementação de diferentes tipos de objetos móveis. Ambas essas classes possuem o método getSpeed em comum, pois esse método é abstrato na classe Movable. Aqui vemos que podemos usar interfaces para separar as características essenciais das coisas. Cada interface funciona como uma projeção dessas características. Por exemplo, a interface Movable nos permite projetar as características essenciais de um veículo que o definem como uma entidade móvel. E a interface Passenger Container nos permite projetar as características essenciais de veículos que os definem como entidades capazes de transportar pessoas. Em outras palavras, uma interface é como uma pequena visão, uma visão localizada das características de uma entidade. Nós podemos ver vehicle, ora como entidades móveis, ou ora como entidades que contêm passageiros. Uma coisa que agora não é trivial é como instanciar veículos. A classe Vehicle agora possui vários componentes e precisamos passar todos eles para as novas instâncias de Vehicle. Em outras palavras, sempre que formos criar uma nova instância de algum tipo de veículo, precisaremos passar instâncias de Movable e de Passenger Container para ela. Isso pode dar bastante trabalho. Mas há um padrão de projetos que podemos usar para criar instâncias de veículos. Chama-se Builder. Aqui lembro que um padrão de projetos é como uma receita sobre como resolver um problema comum em programação. Há vários deles, e esse livro, Design Patterns, descreve diversos. No caso, o nosso problema é criar um objeto complexo que envolve interação entre vários outros objetos. Aqui, por exemplo, está o código que constrói um ônibus. Note que o padrão de projetos original prevê a criação de um objeto para construir outro objeto. Mas nós podemos usar somente o método que faz a construção dos objetos. Aqui temos um método que constrói ônibus, como eu havia dito antes. Construímos o objeto em partes. Primeiro, instanciamos a parte que contém passageiros. No caso de um ônibus, a implementação concreta contém uma quantidade fixa de assentos. Depois, instanciamos a parte móvel. No caso de um ônibus, a parte concreta contém velocidade variável. Aqui imaginamos que a velocidade máxima depende do número de passageiros. Isso é só um exemplo para mostrar como se dá a interação entre objetos. E tendo construído as partes do objeto, retornamos um ponteiro para ele. E note que podemos construir vários objetos diferentes. Este novo método, Builder, constrói uma bicicleta, por exemplo. E tendo os métodos, podemos instanciar novos objetos, como nesse exemplo de código. Note que todos esses objetos retornam instâncias de Vehicle, então eles podem ser usados para criar objetos genéricos do tipo Vehicle. O comportamento de cada um desses objetos é definido pelo método que o criou. E assim terminamos essa aula sobre composição e herança. Vimos como modelar relações entre objetos usando composição nesse vídeo, e havíamos visto como realizar essas mesmas modelagens usando herança em vídeos anteriores.